Você já parou para pensar? De onde vem aquele açúcar que adoça seu café todos os dias? Não é só pegar da prateleira do mercado e pronto. Existe uma jornada gigantesca, escondida por trás de cada grãozinho branco que chega até sua mesa. E não se engane, essa história não começa na fábrica. Ela começa lá no campo, debaixo de um sol escaldante, no meio de um solo vermelho, onde homens e máquinas trabalham sem parar para fazer girar uma das engrenagens mais poderosas da economia brasileira. Sim, o açúcar não é só um produto, é um negócio bilionário que conecta fazendas, indústrias e até impacta economias de outros países. Tudo começa com uma planta resistente e exigente, a cana-de-açúcar. Ela não cresce em qualquer lugar, não. Precisa de solos profundos, clima quente, acima dos 20 graus, e chuva bem distribuída o ano todo. Isso sem falar nos cuidados humanos, que fazem toda a diferença nesse processo. Para você ter uma ideia, o ciclo completo da cana, desde o plantio até a colheita, leva de 12 a 18 meses. E olha esse dado. Em apenas 1 hectare, produtores eficientes conseguem colher até 100 toneladas de cana. É simplesmente surreal. Mas calma. Você acha que para por aí? A pergunta que fica é: como é que aquele monte de planta verde, cheia de seiva, se transforma naquele açúcar cristal que você vê todo dia? E mais, qual é o real impacto desse mercado no mundo? Fica comigo, porque quando eu te contar, você nunca mais vai olhar para um simples punhado de açúcar do mesmo jeito. Para que a mágica aconteça, tudo começa na escolha do terreno. O produtor precisa ser estratégico, buscar solos bem drenados, profundos e ricos em nutrientes, com pH balanceado entre 5,5 e 6,5. Nem ácido, nem alcalino demais. O clima, claro, também precisa ajudar. Temperaturas quentes, umidade na medida certa e no mínimo 100 milímetros de chuva por mês. O plantio é feito a partir de mudas, ou melhor, de pedaços da própria cana, conhecidos como toletes. Eles são posicionados milimetricamente em sulcos abertos no solo, com um espaçamento médio de 1,5 metro entre uma linha e outra, para garantir que cada planta tenha espaço suficiente para se desenvolver forte e saudável. Mas se engana quem pensa que é só plantar e esperar crescer. O segredo está na nutrição. A cana precisa de uma fórmula certeira de nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio, ajustados conforme cada análise do solo. E mais, é fundamental proteger a lavoura contra pragas e doenças que podem acabar com meses de trabalho em questão de dias. E calma que ainda vem a parte mais surpreendente. O que acontece depois da colheita? Como esse império bilionário transforma uma simples planta em riqueza pura? Se você quer entender como o açúcar movimenta bilhões e faz o Brasil se destacar no cenário mundial, se inscreve no canal e fica até o final, porque o que vem a seguir vai explodir sua mente. Você acha que é fácil? Basta plantar, colher e transformar em açúcar? Nada disso. O caminho é muito mais desafiador. E qualquer erro pode colocar uma safra inteira em risco. Inimigos invisíveis estão por toda parte. Pragas como a temida broca da cana, a cigarrinha das raízes e doenças traiçoeiras como a ferrugem alaranjada são capazes de devastar plantações inteiras, se o produtor não agir rápido e de forma inteligente. Por isso, quem quer resultado de verdade aposta pesado no chamado manejo integrado de pragas, uma estratégia que une tecnologia, monitoramento constante, controle biológico e o uso inteligente de defensivos. Sem isso, esquece produtividade. O cuidado começa desde o primeiro dia, no plantio. E é esse cuidado que define se o produtor vai colher sucesso ou prejuízo. A cana, por incrível que pareça, tem seu próprio tempo. Depois de plantada, ela entra em um longo processo de crescimento, acumula açúcar nos tecidos e só então estará pronta para a colheita. Esse ciclo pode variar bastante, dependendo do clima e da região,
levando de 12 até 18 meses. Em regiões como o interior de São Paulo, onde o clima e o solo são praticamente perfeitos, a colheita costuma acontecer após cerca de 12 meses. Mas se a região é mais seca ou tem temperaturas mais amenas, esse prazo se estende, chegando até 18 meses para atingir o máximo da produtividade. E quando finalmente chega o grande momento da colheita, o que se espera é simples: colher muito, mas muito mesmo. Com boas práticas, variedades mais resistentes e tecnologias modernas, um produtor hoje pode extrair entre 70 e 100 toneladas de cana por hectare. Mas até agora, falamos só do que acontece no campo. O verdadeiro espetáculo começa nas usinas. É lá onde a mágica acontece e a cana se transforma no açúcar que você vê no mercado. Assim que a cana chega na indústria, o tempo passa a ser um fator crucial. Tudo precisa ser rápido, preciso e extremamente eficiente. O processo começa pela triagem. A cana é pesada, cadastrada e enviada diretamente para duas possíveis rotas: a moenda ou o sistema de difusão. Na moenda, cilindros gigantes esmagam os colmos de cana com uma força absurda, extraindo um caldo espesso e docinho. Já na difusão, o processo é diferente. A cana é mergulhada em água quente, liberando o açúcar de forma contínua e bastante eficiente. Esse líquido bruto, cheio de impurezas como restos de planta, areia e fibras, passa então por uma espécie de limpeza química e térmica, onde se usa cal e muito calor para deixar o caldo limpo, claro e pronto para a próxima etapa. E é agora que o jogo fica sério. Começa a evaporação. O excesso de água é retirado em evaporadores gigantes, que funcionam a vácuo. Isso concentra o açúcar até que ele esteja no ponto certo para a fase mais esperada: a cristalização. Nessa etapa, o caldo superconcentrado é agitado e resfriado dentro de tachos enormes, até que, pouco a pouco, os cristais de açúcar comecem a se formar diante dos olhos. Um verdadeiro espetáculo da química e da engenharia. Mas não para aí. Esses cristais ainda estão misturados a um melaço denso, e é na centrifugação que acontece a separação. As máquinas giram a altíssimas velocidades, expulsando o melaço e deixando apenas o açúcar bruto. Depois disso, dependendo do tipo de açúcar desejado, ele pode seguir direto para o secador e embalagem, no caso do açúcar cristal, ou passar por mais uma etapa de purificação até se transformar no açúcar refinado, aquele bem branco que domina as prateleiras dos supermercados. E agora me responde: você imaginava que tudo isso estava por trás de um simples punhado de açúcar? Deixe sua opinião nos comentários. Hoje, o Brasil simplesmente reina absoluto como o maior produtor de açúcar do planeta. Nenhum outro país chega nem perto. Enquanto a Índia, a União Europeia, a China e a Tailândia correm atrás, o Brasil carrega nas costas nada menos que 23% de toda a produção mundial. São cerca de 37 milhões de toneladas produzidas por safra. Sim, você não ouviu errado. Milhões! E quando a gente fala de quem mais consome esse ouro branco, os gigantes aparecem. Índia, União Europeia, China e Estados Unidos são os que mais puxam essa fila. Só a Índia engole mais de 26 milhões de toneladas todo ano. Isso porque a cultura deles gira muito em torno de alimentos extremamente doces. É uma verdadeira paixão nacional. Agora, olha que curioso. Apesar do Brasil ser o maior produtor do mundo, a maior parte desse açúcar nem fica por aqui. Nosso consumo interno é até discreto quando comparado ao tanto que a gente exporta. E você quer saber de onde sai esse açúcar todo? Quase metade vem só do estado de São Paulo. É isso mesmo. São Paulo domina com folga, seguido por Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná. Um verdadeiro cinturão do açúcar. Já no consumo interno, quem lidera são exatamente os estados mais populosos e industrializados: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Isso por causa da alta concentração de pessoas e, claro, da gigantesca indústria alimentícia. Mas a grande força desse mercado não está aqui dentro. Está lá fora. O Brasil abastece mais de 100 países, com destaque para gigantes como China, Argélia, Bangladesh e Indonésia, e isso movimenta cifras de outro planeta. Quando alguém diz que o açúcar vale ouro, não é força de expressão, é dado real. O mercado global de açúcar gira cerca de 50 bilhões de dólares todos os anos. Só o Brasil, com suas exportações, injeta entre 8 e 10 bilhões de dólares por ano na economia, dependendo, claro, das variações de mercado e do tamanho da safra. E esses números não são só estatísticas simples. Eles alimentam milhares de famílias, sustentam empregos, fortalecem o agro e impulsionam a economia do país. E sabe o que é mais louco? Isso ainda está longe de ser o auge. O futuro desse mercado aponta para um crescimento ainda maior, mas agora puxado por nichos mais sofisticados. Produtos como açúcar orgânico, açúcar demerara premium e versões sustentáveis estão dominando cada vez mais espaço. E isso é reflexo de um consumidor mais exigente, que olha além do preço e quer entender de onde vem o que consome, qual o impacto ambiental, se é sustentável, se é justo. E se até agora você achava que o açúcar era só um item comum no armário da sua cozinha, bem-vindo ao universo que poucos conhecem, mas que move bilhões e literalmente ajuda a girar a economia global. Se esse vídeo te abriu os olhos tanto quanto abriu os meus quando mergulhei nesse assunto, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente te mostra um mundo que a maioria das pessoas nem imagina que existe. Te espero no próximo vídeo. Vem comigo, tchau!